Sejam bem-vindos ao estudo de Efésios, capítulo 5, estamos na classe número 5, nós estamos falando sobre desenvolvimento, sobre crescimento em autoridade espiritual e temos até agora aprendido tantas coisas tão importantes para o crescimento e não apenas isso, como ativar a sua própria vida e abençoar tantas outras vidas. No capítulo 5, nós temos entendido que no capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui tem dois princípios que eu quero começar com ele. Em primeiro lugar, precisamos imitar a Deus, é ver o que Deus está fazendo e não apenas criar o que nós queremos fazer, mas ver o que Deus está fazendo e copiar o que Deus já está fazendo. Isso é ministério, queridos. Ministério não é simplesmente você ter uma boa ideia de formar, de criar, construir algo, mas é você ver o que Deus está fazendo e vendo o que Deus está fazendo, copiar o que Deus já quer fazer através da sua vida. Como filhos amados. Eu creio que um dos maiores problemas que nós vemos hoje nas igrejas, ou até nos ministérios, não é apenas a insegurança, como nós falamos na classe passada, mas também a nossa falta de, eu posso dizer, segurança no amor de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, somos tomados por tanta depressão, tristeza, nós não somos seguros em quem nós somos em Deus. E o amor de Deus não enche cada espaço dos nossos corações. Eu quero que você entenda que quando uma pessoa é íntima uma da outra, ela já entra na casa, ela já sobe nos lugares íntimos e a pessoa ela se sente à vontade. A grande pergunta para nós é: será que você se sente à vontade com Deus? Será que a sua vida, o seu desenho, a sua proposta de Deus, será que a sua vida é à vontade com Deus? Existem algumas pessoas na Bíblia que tinham um relacionamento tão íntimo com Deus, como Maria, Davi, Daniel. São pessoas, homens e mulheres de Deus, que tinham uma aproximação de Deus de uma forma diferente. É isso que eu quero aprender com isso. Eu quero te ensinar algo que eu aprendi e temos todos que aprender. Por que esses homens conquistaram tantos espaços no mundo espiritual e foram tão longe e foram inclusive chamados de homens segundo o coração de Deus? Uma mulher que deixou tudo, quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus e foi elogiada por Jesus. Eu quero dizer uma coisa. É interessante nós sermos afirmados pelo amor de Deus. Muitos de nós não sabemos fazer isso. Muitos de nós somos tão inseguros e temos medo do futuro. É por isso que hoje, você sabe qual é o maior problema da atualidade, a maior doença do século é chamada depressão. Sabe disso? A depressão tem matado, inclusive, pessoas. Você já imaginou quantos pastores, nós temos visto pastores se suicidando? Como pode uma coisa dessa? Um pastor se suicidar, uma pessoa ficar queimada dentro do ministério, uma pessoa não ter mais prazer em fazer a obra de Deus? Eu vou te falar o princípio, e o capítulo 5 é uma ordem, é um sinal para aprendermos não chegar nisso. Para que nós possamos crescer em autoridade espiritual, temos que crescer também no nosso conhecimento de Deus, no nosso entendimento e na afirmação do amor de Deus em nós. Tá? Capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A afirmação do amor de Deus. Sabe, Deus nos ama. Será que você consegue compreender e aceitar esse amor? Porque muitos de nós dizemos: eu amo o próximo, eu amo, mas será que você se ama? Será que você tem um espírito de rejeição? Será que você é inseguro? Nós falamos isso um pouco sobre ministros inseguros na classe passada, mas hoje eu quero falar sobre a vida pessoal, a nossa intimidade pessoal com Deus, o nosso bem-estar. Porque muitos são presos nesse sentimento de depressão, não conseguem desfrutar a alegria de Deus e começam a se esconder através do ministério. Tem pessoas hoje no reino de Deus e nas igrejas, em ministérios, que se escondem através de um púlpito, se escondem através de uma canção. Por ali por trás existe uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa que não é afirmada por Deus, uma pessoa que está procurando ainda algum espaço de conquista, de chamar a atenção, de reconhecimento, e transfere isso para as pessoas. Porque, em primeiro lugar, querido, se você souber receber a afirmação de Deus, você não vai necessitar
da afirmação das pessoas. Incrível, mas é a grande verdade. Muitos de nós que procuramos ser elogiados por pessoas, no fundo, nós não somos conquistados e não sabemos reconhecer a afirmação de Deus. E olha que eu estou no primeiro versículo, tá? E diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É necessário que essa geração aprenda a ser reconhecida, entender e ser afirmada pelo amor de Deus. Quando você recebe, só reconhecer. A única coisa para você entender nesse processo que você precisa fazer é reconhecer e receber. Nós temos muita dificuldade de receber. Nós temos muita dificuldade. Nós temos mais facilidade em fazer e nós queremos conquistar algo através do nosso esforço. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai te amar mais porque você trabalha para Ele. Você sabia? Deus não vai dizer assim: eu vou te amo mais, meu filho, porque você está trabalhando para mim no ministério. Não. Você já é amado dele. Você já é desejado de Deus. Deus já quer afirmar isso com você. E a única coisa que você precisa fazer é receber. É receber essa afirmação de Deus na sua vida. Capítulo 5 fala exatamente sobre nós estarmos longe, abstendo de tantas coisas ruins. Aqui no capítulo 5, versículo 3, olha, imundície, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, essas coisas inconvenientes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, nenhum inconstante, impuro, avarento ou idólatra tem herança no reino de Deus. Ele continua e continua. O que eu quero dizer é o seguinte, que vivemos hoje uma geração de relativos. Você, para ser afirmado, e Deus quer afirmar o seu amor na sua vida, você precisa saber a diferença entre absoluto e relativo. Vemos uma geração hoje que tudo é absoluto. Estamos na igreja, mas tudo é relativo. Nós vivemos assim como se tudo a cultura de hoje se pode fazer isso. Na cultura de hoje, casar pela quinta vez é normal. A cultura de hoje, nós vivemos hoje tocando um pouco na sensualidade, deixamos jovens dormirem entre si. Nós fazemos algumas coisas que hoje é aceitável. E deixa eu te falar uma coisa, capítulo 5 fala sobre a afirmação de Deus. Para você ser afirmado por Deus, Deus espera de você reconhecer esse amor, mas também que você separe aquilo que é absoluto e aquilo que é relativo. Deus olha para nós e quer que você faça uma grande separação. Santidade, a palavra santidade no original significa separação. Vivemos hoje uma geração que não se separa e quer esperar algo da parte de Deus. É impossível você receber uma afirmação de Deus se você não souber separar aquilo que é vil e aquilo que é santo. Sabe, queridos, precisamos honrar o que Deus já está honrando. As portas se abrem quando nós honramos o que Deus honra. E Deus honra a santidade, Deus honra princípios, Deus honra valores. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. A cultura de hoje não é a cultura dos céus. Aquilo que nós vimos hoje, muitas vezes ao nosso redor, não é a cultura dos céus. Nós precisamos entender que quando nós ignoramos o que Deus está fazendo, há uma desonra e a desonra fecha portas. Muitas portas são fechadas na sua vida porque você não está prestando atenção naquilo que Deus está honrando e você está colocando e confundindo aquilo que é relativo e aquilo que é absoluto. O chamado de Deus é para nós valorizarmos os absolutos de Deus, princípios imutáveis da palavra de Deus. Para que você cresça em autoridade espiritual, Deus espera de você essa sua defesa pelo Evangelho, essa defesa por aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que não vai mudar, independente do tempo, independente da sua cultura, independente da sua nacionalidade. Há princípios no reino de Deus que são inquestionáveis e imutáveis, independente do tempo, independente do seu momento, independente da sua nacionalidade. Agora, se você tentar negociar com Deus e barganhar com Deus, algumas coisas são relativas, algumas coisas podem, outras coisas não podem. Olha, a cultura, você entende, a nossa igreja é permissiva. Querido, você jamais vai receber de Deus uma porção dos céus. Jamais. Somos chamados, queridos, porque
Somos chamados para sermos cheios de Deus. E para sermos cheios de Deus, temos que aprender a fazer parte de uma cultura de honra. O reino da honra. O reino da honra reconhece a unção e não se intimida com nada. O reino da honra reconhece os valores do reino e honra os absolutos de Deus e se inspira com eles. O reino da honra coloca Jesus no centro e a sua motivação é agradá-lo e o seu anseio não é em vão. O reino da honra, ele abre portas para o próprio reino de Deus. E você continua lendo aqui no capítulo 5, versículo 8 diz: outrora eras trevas, porém agora sois filhos da luz. Andai como filhos da luz. Somos chamados por Deus. Se nós queremos crescer em autoridade espiritual, você precisa se posicionar. Não tem como você receber alguma coisa de Deus se você não for um homem ou uma mulher posicionado no reino. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices. Eu costumo ver pessoas que ficam no meio do muro. São pessoas que querem agradar as pessoas, pessoas que são pastores ou ministros, que ficam ali tentando conciliar aquilo que é relativo e dizer, olha, talvez nessa possibilidade não há espaço para isso, para você crescer e Deus ungir um homem. Você pode ser abençoado, mas ungido somente se você não for cúmplice das obras das trevas. É tempo de cada um de nós entendermos que Deus está separando o joio do trigo. É tempo de nós entendermos que nós vivemos em épocas difíceis e como épocas difíceis Deus procura que você seja posicionando no reino de Deus. Receba a afirmação do amor de Deus na sua vida. Só recebe. Receba essa afirmação e se posicione no reino. Eu quero repetir um detalhe aqui. O reino da honra reconhece a unção. O reino da honra reconhece onde Deus está movendo e vai ali e honra. Sabe de uma coisa, querido? Todas as coisas são provadas pela luz. Tudo é provado pela luz. E à medida que somos provados pela luz, nos tornamos manifestos. A sua obra é manifesta quando você deixa e se expõe diante de Deus. É sair da frente e deixar Deus expor aquilo que está no seu coração. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede, versículo 15 do capítulo 5, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu fico sempre pensando, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Você já fez essa pergunta? Muitos de nós já fazemos. Senhor, qual é a tua vontade? Eu recebi uma revelação dos céus. Eu não procuro saber qual é a vontade de Deus. Eu procuro andar com Deus. Quando eu ando com Deus, a vontade dele é manifesta na minha vida. Para de ficar procurando a vontade de Deus. Ande com Deus. E andando com Deus, a vontade dele será manifesta na sua vida. À medida que andamos com ele, a obra das trevas é retirada da sua vida. Você abre mão de tudo aquilo que é relativo na sua vida. Você abraça os absolutos valores da palavra de Deus. Deus afirma esse amor na sua vida. Sabe o que acontece? A vontade de Deus aparece na sua vida. Deus converge todas as coisas. Você se conecta com as pessoas certas. Os princípios e valores de Deus são afirmados em você. Os recursos sobrenaturais do reino são disponibilizados para você. Sabe por quê? Porque você deseja que o reino de Deus seja manifesto através de você, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, eu quero terminar essa parte, a segunda parte dessa aula, eu quero falar um pouco sobre sujeição. Porque o capítulo 5, a metade do capítulo 5 fala sobre sujeição. Nós não aprendemos e não sabemos sujeitar uns aos outros. Temos uma dificuldade muito grande, sabe? Nós temos dificuldade de submeter. Sempre as nossas opiniões têm que se prevalecer acima dos outros. E uma coisa que eu aprendi no Haiti, uma frase que eu ouvi de uma missionária no Haiti, que no Haiti a gente sempre perde. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Precisamos aprender a perder. Que incrível, que lição é essa, que classe é essa? A classe do reino. Existem momentos que a gente precisa aprender a perder para o reino e deixar ele vencer. Aqui a Bíblia diz que precisamos sujeitar uns aos outros.
Alguns momentos da nossa vida, Deus faz você experimentar uma perda. E é Deus que está fazendo isso. Deus te ensina a você e quer saber as suas reações diante da perda. Deus prova o nosso coração. Às vezes é através de uma necessidade financeira, às vezes através de uma dificuldade familiar, às vezes através de saúde, e Deus te coloca, e a gente fica, Senhor, o diabo está vindo contra mim. Às vezes não é o diabo, às vezes Deus coloca situações na sua vida para você ser como Jó. Antes te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor, através da dificuldade, da adversidade, da dor, do sofrimento, há uma parcela de crescimento aí. E essa parcela não pode ser rejeitada. A igreja atual, a igreja moderna, a igreja dos a igreja dos relativos é uma igreja que tira o sofrimento. É uma igreja que tira a dor. É uma igreja que suprime a cruz. E deixa eu dizer, existem coisas, se você não passar pela cruz, você jamais verá a ressurreição. Se você não passar pelo sofrimento, queridos, no ministério, pela traição, pela dor, se você não souber ser afirmado pelo amor de Deus, você jamais entenderá a ressurreição, a vitória que existe em perder para Cristo. E esse é o momento que precisamos entender isso. A Bíblia fala aqui no capítulo 5, versículo 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Eu quero dizer uma coisa, às vezes nós não entendemos o que significa submissão. A mulher sujeita ao marido significa estar do lado dele, caminhando junto com ele, sonhando junto com ele, e não sendo suprimida da sua autoridade, nem suprimida dos seus sonhos, muito pelo contrário. Nós como corpo, como igreja, e o nosso noivo jamais vai nos abafar, mas ele quer que possamos aprender a andar com ele. É por isso que o sofrimento às vezes acontece, porque não é que ele permite isso, ele quer que você aprenda a experimentar o que ele viveu. Em tudo foi provado, em tudo foi aprovado, em tudo sofreu no meu lugar e no seu lugar, mas nós também temos que sofrer muitas vezes. E Deus quer ver as nossas reações. Sabe, queridos, às vezes Deus fica olhando para nós e fica olhando para pessoas e líderes, e eu sempre olho e vejo a maturidade de um homem de Deus, não no momento de sucesso, mas no momento da provação. Quando somos provados, como reagiremos? Como você reage diante de uma adversidade? Quais são as reações que você tem diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de uma perda? Como você reage? É isso que você demonstra. É como você reage é que demonstra quão maduro você é. Porque aqui a Bíblia diz que como Cristo amou a sua igreja, como Cristo amou a sua igreja, assim devemos amar as nossas mulheres. Assim como um noivo amou a sua noiva. Como ele amou? Dando a sua vida. Ministério é perder. Ministério é abrir mão. Ministério é aprender a sofrer e a tirar um bom proveito. A unção vem através, sabe de quê? Da dor, muitas vezes. Nós não gostamos de ouvir isso numa igreja tão moderna e tão relativa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muita unção Deus só vai promover na sua vida quando você passar pela prova, for aprovado, permitir ser amassado por Deus. E é nesse lugar que não te restar mais nada, você perder tudo que você está imaginando, seu chão for descoberto, ali naquele lugar você fala, Senhor, a tua graça me basta, pois o teu poder é aperfeiçoado na minha fraqueza. Existe um poder aperfeiçoado na fraqueza que hoje nós perdemos. Só existe o poder da conquista, só existe o poder do sucesso, só existe o poder das grandes coisas. E nós perdemos a essência do sofrimento, nós perdemos a essência da perda, nós perdemos a essência de ser pequenos e fracos, nós perdemos a essência de perder para Deus. Nós perdemos essa essência que nós tiramos o quê? O poder de Deus. O poder de Deus é aperfeiçoado na perda. Meu querido, é muito claro. E assim como Cristo amou a sua noiva, nós devemos amar as nossas esposas. E eu posso dizer, aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão caminhando conosco, nós precisamos ter liderados e filhos na fé, que andam conosco, que eles vejam que nós estamos dando a nossa vida por uma causa. Mais do que tirando proveito de um ministério, usufruindo de algo, você precisa entender e ser o exemplo para uma igreja de líderes que dão a sua vida pela sua igreja. E diz aqui, maridos,
Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Somos chamados por Deus, através do sofrimento, da purificação, da dor, de levarmos o quê? Uma noiva pura, sem mácula e sem mancha. Tudo que Deus quer, queridos, é que todos os nossos liderados, que aqui ele começa a dizer e demonstrar sobre liderança. Ele diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. E aqui um pouco mais embaixo diz assim: eis que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e esses se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de vós ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Aqui nós estamos falando do mistério do casamento, do noivo com a noiva. Um dia, queridos, um dia nós estaremos diante dele, um grande casamento. Tudo termina em casamento, é um grande casamento. E deixa eu dizer uma coisa, não toque na noiva do Senhor. Muitos de nós criticamos a noiva, muitos de nós sujamos a noiva, influenciamos a noiva, muitos de nós falamos mal da igreja, mas você está falando mal da noiva de Jesus. Sabe o que você tem que fazer? Ser um exemplo. Se você não consegue ser um exemplo, seja esse exemplo. Porque Deus nos chamou para levantarmos altares de adoração e sermos referência no meio de uma igreja perdida. Apesar de estar perdida, ainda é a noiva de Jesus. E Deus não nos chamou para nós quebrarmos altares. Deus nos chamou para levantarmos a verdade e levantarmos os altares de adoração. Eu quero concluir, queridos, que nós falamos no capítulo 5, nessa aula, sobre sermos imitadores, sermos um espelho. À medida que somos o espelho, nós honramos o que Deus está honrando. E somos e participamos, porque Deus abre uma janela de oportunidade para cada um de nós. E somos chamados por Deus para mais do que nunca, quando Deus te levar a uma prova, saiba que Deus está fazendo exatamente como Cristo pagou um preço por nós. Você também vai pagar um preço pelo ministério, pelo chamado de Deus. E isso é uma honra. Tudo que nós estamos passando é para você ser promovido. Você não quer crescer? Você não quer crescer em Deus? Você não quer amadurecer? Não existe amadurecimento sem sofrimento. Não existe amadurecimento sem dor. Não existe amadurecimento sem você passar aquilo que Jesus passou pela sua noiva. Nós devemos passar pela igreja e pelo nosso ministério, por tudo que Deus tem para nós. Eu quero concluir que nós somos filhos da luz. Não somos filhos das trevas, somos filhos da luz. Nada é relativo. Tudo é absoluto. Os olhos de um homem de Deus são a prioridade para mantermos viva a palavra, os valores, os princípios. Essa palavra é imutável. Essa palavra não está sendo negociada. Apesar de hoje, nos dias atuais, estar, mas diante de Deus, ela não está sendo negociada. E se essa palavra não está sendo negociada, eu quero dizer o seguinte, queridos, quando Moisés estava terminando o tabernáculo do Senhor, ele fez de acordo com tudo que Deus falou para ele fazer. Ele não criou um tabernáculo segundo a sua opinião. Ele não colocou um utensílio a mais. Ele fez exatamente como Deus havia ordenado. Apesar de ser e viver no Egito, ali todas aquelas grandes construções no Egito foram feitas, ele viu aquilo, ele não ousou acrescentar o que Deus não estava acontecendo. Em Êxodo capítulo 40 diz que logo depois que ele terminou a obra, a nuvem desceu sobre o tabernáculo e ninguém conseguia entrar. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Quando nós não trocamos os absolutos de Deus e nós não trocamos os absolutos de Deus e nós não vivemos para os relativos, sabe o que acontece? A nuvem desce, porque sabemos e honramos o que Deus está honrando. Quero terminar dizendo, honre o que Deus está honrando. Reconheça a unção, viva para isso, porque foi exatamente assim que o nosso amado Jesus viveu para a nossa igreja, a noiva. E sendo dessa forma, quando você ama a noiva e você vive com essa verdade, você vive para Ele e Deus vai descer
a nuvem sobre a sua vida. Tudo o que eu quero é amadurecer de tal forma que sempre a nuvem de Deus estará diante de mim. Até a próxima classe.